Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena do Futuro especial de hoje. O tema é realmente muito importante e por isso prepare-se para ouvir a palavra de Deus. Antes, porém, eu gostaria de lembrar que nós estamos nas redes sociais e quero agradecer você que nos acompanha diariamente no Facebook do Arena, através dos vídeos e das mensagens. Nós estamos aí no facebook.com/Arena do Futuro. Se você ainda não nos segue no Facebook, por favor, comece a partir de hoje. E no Twitter, @Arena do Futuro. E o nosso blog é novotempo.com/Arena do Futuro. E ali você tem também vídeos, mensagens, testemunhos. Tudo isso é uma maneira de ajudar você a se enriquecer na fé e fortalecer a sua esperança. Além disso, o nosso programa oferece um estudo bíblico totalmente grátis através de um DVD. É o DVD A Última Esperança, gravado em 5 países. E esse material está disponível para você aqui no Arena. É só você ligar para a TV Novo Tempo ou enviar um e-mail fazendo o seu pedido e nós o enviaremos até você para que, juntamente com a sua família, você receba essa bênção de Deus. Ok? Muito bem, o tema de hoje é a sequência do programa anterior. O programa anterior nós falamos sobre as profecias que revelam a volta de Jesus. E hoje o tema é o mesmo, parte 2. E esse é um tema que nós poderíamos fazer até uma série inteira, porque parece que esse tema ele nos provoca e nos conduz a outros aspectos bíblicos que desvendam os nossos olhos e abrem o nosso entendimento para tal acontecimento. Então hoje nós queremos saber um pouco mais de outras profecias que revelam a volta de Jesus, a sua iminente volta. E para a gente começar, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Foi exatamente esse capítulo que nós estudamos no programa anterior. Veja aqui Mateus capítulo 24, e eu quero lembrá-lo algumas coisas. O capítulo menciona guerras, rumores de guerras, menciona terremotos, menciona engano, menciona falsos profetas, falsos cristos. Mas um detalhe chama a nossa atenção nesse capítulo. Por exemplo, quando você observa o verso 6, a última parte, ele fala assim: porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, quando ele vai mencionando as profecias e os sinais, o profeta ou o apóstolo, ele fala assim, ainda não é o fim, são sinais do fim. Quando você vai para o versículo 7, e aí você chega no versículo 8, diz assim no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. O que a Bíblia está dizendo é que aquilo que a gente está vendo ainda não é tudo. Outras coisas irão acontecer, outras coisas ruins irão acontecer. E por que essas coisas ruins têm que acontecer? Seria a mão de Deus, seria um castigo divino para a humanidade? Claro que não, obviamente que não. Acontece que o pecado na vida humana é tão terrível que vai levando o ser humano a cometer loucuras. Uma pessoa que se entrega ao pecado e ao mal, não há limites para as loucuras que ela pode fazer. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, quando uma pessoa serve a Deus, as coisas são diferentes, mas quando uma pessoa se afasta de Deus e se entrega ao mal, as coisas são impressionantes, ou seja, os problemas se multiplicam de maneira assustadora. Por isso que a Bíblia diz, tudo isso é o princípio das dores, porque outras coisas virão. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 9. Estou em Mateus 24, verso 9, para você que chegou agora. Diz assim, então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que o apóstolo está escrevendo aqui, o apóstolo Mateus? Ele está escrevendo que por causa do nome de Jesus haverá uma perseguição, que os que servem a Deus, os que andam com Deus, serão perseguidos. É isso que ele está dizendo, por causa do meu nome, vocês serão atribulados e serão perseguidos e vos matarão. Ou seja, pessoas que servem a Deus perderão a vida por causa dos princípios, por decidir ser fiel a Deus, por decidir andar com Deus. É um absurdo, mas infelizmente é isso que vai acontecer.
Na verdade, isso aconteceu no passado, isso tem acontecido no presente de maneira mais suave e voltará a acontecer num futuro bem próximo, de uma forma até mais acentuada e assustadora. Quando você vai para o versículo 10, por exemplo, fala assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E o verso 11 fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o verso 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então a Bíblia vai fazendo uma descrição e mostrando, dentro de um contexto profético, os acontecimentos que anunciam a volta de Jesus. Ou seja, à medida que o tempo for passando e os problemas forem se multiplicando, que é justamente o que nós estamos vendo hoje, a Bíblia chega a dizer que o amor se esfriará de quase todos. E eu pergunto a você, não é exatamente isso que estamos vendo hoje? O amor ao próximo está esfriando, o amor a Deus está esfriando. Ou seja, hoje as pessoas, quando você fala a palavra amor, essa palavra já passa, no português especialmente, passa a ter outras conotações. A palavra amor é usada em contextos totalmente adversos e diferentes. Mas a Bíblia está falando que o amor a Deus e o amor ao próximo se esfriaria à medida que o tempo fosse passando. E esse problema do amor se esfriar seria um sinal, seria uma evidência, é uma profecia que está mostrando que Jesus em breve voltará. Então, por favor, você deve abrir bem os seus ouvidos, ouvir bem essa mensagem, abrir o seu coração, abrir os seus olhos e permitir que esse texto, que essa mensagem desperte você para realmente o que vai acontecer. E o que vai acontecer é a volta de Jesus. Só que antes disso, infelizmente, essas coisas ruins terão que acontecer. Agora, veja o que diz o verso 13. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto é impressionante, porque Deus está dizendo o seguinte: os problemas virão, mas não desista. Não desista, não retroceda, não abandone a sua fé, não abandone a Bíblia, não abandone a oração, não solte das mãos de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, quem não desistir da caminhada será salvo. Então, o segredo que Deus está nos dando aqui é a perseverança, é a pessoa permanecer em Cristo. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. A Bíblia Sagrada continua, e agora no verso 14, aí nós encontramos um texto que mostra uma profecia chave, que aí sim define de uma vez por todas a questão do fim e da volta de Jesus. Veja o que diz o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Perceba que na lista mencionada por Mateus, ele vai mostrando coisas ruins: guerras, terremotos, engano, mentira, falsidade, falsos cristos, falsos profetas. A lista é totalmente ruim, de problemas e problemas e problemas. E cada vez que ele menciona um problema, lembra que ele diz assim: ainda não é o fim, ou é o princípio das dores. Mas quando ele menciona a pregação do evangelho, quando ele diz que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, então ele termina o verso dizendo: então virá o fim. Portanto, meu irmão, minha irmã e meu amigo, o que vai determinar a volta de Jesus e o fim desse mundo mau não são os problemas do mundo, não são os problemas da economia, não é o fato do dólar estar alto, não é o fato dos produtos subirem de preço, não é o fato de ter problema na Petrobras, quem define o fim não é o Papa, não é o Vaticano, não são os Estados Unidos, o presidente americano, não são os terroristas que tem no mundo, não são as pessoas que são más, não são os problemas naturais nem sobrenaturais. Essas coisas não determinam o fim. O fim não depende desses homens, não depende desses poderes, não depende dessa gente. O fim depende de Deus, a intervenção divina, a pregação do evangelho. Quem dirige esse mundo é Deus. O mundo está nas mãos de Deus. Quem comanda esse planeta é o nosso Deus.
Ele tem as rédeas nas mãos, Ele tem o controle nas mãos, Ele segura os ventos, Ele solta os ventos, Ele põe os reis, Ele tira os reis, e não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Por isso que o verso 14 é categórico ao dizer: este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por isso que eu estou aqui pregando o evangelho todos os dias, toda semana, o ano inteiro. Não somente eu, como outros estão fazendo também. É por isso que tem a TV Novo Tempo, é por isso que tem a Rádio Novo Tempo, é por isso que nós usamos a internet, é por isso que a gente vai de igreja em igreja, de cidade em cidade, de país em país, levando o evangelho. Eu sei que tem lugares no mundo em que o evangelho é praticamente impenetrável do ponto de vista humano. Eu sei que tem a janela 1040, que é o mundo árabe, onde é mais difícil você falar de Jesus e mostrar o evangelho. Eu sei disso. Do ponto de vista humano, quando nós olhamos para esse cenário, nós imaginamos o seguinte: bom, Jesus vai demorar milhares e milhares e milhares de anos, porque penetrar essa janela 1040 é algo, humanamente falando, impossível. Eu sei disso, mas eu também sei que o mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó e deu a conquista para Josué, o mesmo Deus que tirou Israel do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrubou o muro o muro que trazia separações, o mesmo Deus que quebrou as barreiras, esse Deus, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele levanta a mão e em um dia, ou em uma semana, ou mais ou menos, o Evangelho chega ou chegará em todo o mundo. Em outras palavras, para Deus, aquilo que é difícil para nós, para Deus não é. Deus tem poder de mudar isso num abrir e fechar de olhos. Por isso, meu amigo, os sinais de problemas, de guerras, de terremotos, essas coisas todas que eu acabei de ler, elas já estão acontecendo. E a pregação do Evangelho também está acontecendo. Então, agora Deus está conduzindo a humanidade para um momento crucial. E o momento crucial é a volta de Jesus. Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, amém? Ele vai voltar, meu amigo. E por isso nós temos que nos preparar. E agora eu vou lhe mostrar um outro texto que revela outros detalhes que estão relacionados às profecias que anunciam a volta de Jesus. Quer ver? Abra a Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos ler os versos de 1 a 5. Presta bem atenção nessa leitura. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uau, que incrível, não é? Você percebeu que as profecias que revelam a volta de Jesus incluem isso também. E essa lista que eu acabei de ler, ela se cumpre todos os dias diante dos nossos olhos. Isso acontece dentro da família, isso acontece dentro da nossa sociedade, isso ocorre o tempo todo. Então não há dúvidas, não há nenhuma dúvida de que os sinais todos estão se cumprindo. Não há dúvidas de que as profecias estão anunciando que esse mundo está chegando ao final e que em breve Jesus voltará. Sim, Jesus voltará. Agora eu vou lhe mostrar um outro texto que revela um outro detalhe que é impressionante. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e os versos 1, 2 e 3. Confira. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão
de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha agora o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui nós temos uma outra revelação, uma outra faceta da profecia. Porque quando você lê Mateus 24, Lucas 21 e também 2 Timóteo 3, de 1 a 5, você percebe basicamente os problemas. Vários problemas que dizem assim, o mundo está chegando ao final, a terra está gemendo, há um clamor na face da terra. Ok. Quando você vê Mateus 24, 14, a Bíblia menciona a pregação do Evangelho, algo extremamente positivo. Mas quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, a Bíblia revela uma outra coisa. Diz assim, quando andarem dizendo paz, paz e segurança. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso mundo vai chegar no momento de paz. Uma pseudo-paz. Ou seja, essa luta contra o terror, essa luta contra a guerra, essa luta contra a desigualdade, essas crises que tem no mundo, esse problema de que uma religião não se dá com a outra, essa situação toda, ela vai chegar num ponto em que tudo isso aparentemente terá sido resolvido, melhor dizendo. Ou seja, haverá um ecumenismo. Esse ecumenismo vai trazer uma certa segurança para a humanidade. Esse ecumenismo vai trazer uma certa paz para as pessoas. E as pessoas vão dizer assim, finalmente essas barreiras foram quebradas. Finalmente acabou esse problema que existia. Agora nós somos todos iguais, somos todos uma família. Então haverá, já está havendo, mas haverá uma luta maior para que haja essa paz mundial. Entendeu? Então as pessoas vão andar dizendo, finalmente temos a paz, finalmente nos entendemos, finalmente nos respeitamos, finalmente cada um vive no seu estilo de vida, na sua crença, na sua maneira de pensar e de ser. Tudo isso está relacionado à visão do relativismo. A visão do relativismo vai contribuir para esse ecumenismo, porque o relativismo é assim, cada um tem a sua verdade, cada um crê naquilo que quiser crer, mas não deve interferir na crença do outro, na vida do outro. Então, isso que parece ser bom, será também um bloqueio, será também um problema para a pregação do Evangelho. Porque nós não poderemos mais pregar o Evangelho para certas pessoas, porque estaríamos invadindo a privacidade dela, estaríamos invadindo a crença dela. Então isso tornar-se-á um bloqueio também para a pregação. E justamente diante dessa pseudo-paz, justamente diante dessa tranquilidade mundial, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sair dizendo, agora finalmente chegamos a um denominador comum, agora temos paz e segurança. E a Bíblia diz no verso 3, que quando isso acontecer, haverá repentina destruição. Por quê? Porque haverá um povo que não se unirá a essas ideias que são contrárias à Bíblia, mesmo trazendo uma certa paz para o mundo. Ocorre que a verdadeira paz não é uma paz externa, a verdadeira paz é a paz de coração, é a paz com Deus. E não existe paz sem Deus. Não existe paz sem obediência aos mandamentos. Não existe paz sem que a pessoa aceite Jesus como Salvador. Não existe paz sem que a pessoa coloque em prática os princípios da palavra de Deus. Você me entende? Por isso que o texto diz, quando andarem dizendo paz, paz e segurança, virá repentina destruição. Esse texto chama a nossa atenção para que a gente acompanhe com mais critério os textos proféticos que anunciam a volta de Jesus. Entendeu? Assim, a palavra de Deus nos convida a não somente estudá-la, como também tomar uma atitude, uma decisão. Nós, como cristãos, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, a Deus em primeiro lugar. É o que nos apresentam os 4 primeiros mandamentos dos 10.
mas também devemos amar ao próximo como a nós mesmos, como está escrito nos 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Todos nós devemos amar as pessoas. E a maior demonstração de amor é quando você ajuda as pessoas e quando você ensina para elas o caminho da salvação. Essa é a maior demonstração de amor. Você ajuda as pessoas, você as recebe e as abraça como elas são, mas também você mostra a essas pessoas o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. É isso que Deus espera de cada um de nós, que somos cristãos. Não adianta você falar assim, bom, eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, mas deixa ela assim como ela está. Ela tem a crença dela, ela tem a sua filosofia, tem a sua maneira de ser, de pensar. Deixa em paz essa pessoa. Eu simplesmente a amo e a respeito, deixa para lá. Bom, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque essa pessoa, ela pode estar crendo em coisas erradas. Ela pode estar sendo sincera no erro. E se essa pessoa é minha amiga ou é meu amigo, eu devo, com toda essa amizade e respeito que eu tenho para com ela, eu devo mostrar-lhe o caminho da salvação, mostrar o caminho da vida. Essa é a minha responsabilidade. Foi justamente o que aconteceu com Filipe e o eunuco naquela caminhada de Jerusalém para Gaza, como está em Atos capítulo 8. Você percebe naquela história, se você nunca leu, poderá ler depois Atos 8. Mas a verdade é que o Filipe, levado pelo Espírito Santo, encontrou um homem rico, um eunuco, e este estava lendo a Bíblia, porém não entendia exatamente o que estava lendo. E essa é a situação hoje de milhares e milhares de pessoas. Pessoas muito boas, pessoas sinceras, que estão com a Bíblia nas mãos, que leem a Bíblia, que frequentam uma igreja, que fazem parte de uma determinada religião. Só que essa pessoa, que é sincera, ela está lendo a Bíblia, porém não entende a Bíblia. Ela não entende. Ela está tentando entender, mas não entende. Então, o que é que Deus faz? Deus desperta um servo ou uma serva, um filho de Deus ou uma filha de Deus, que já tem um entendimento melhor, e Deus então leva essa pessoa ao encontro da outra. E aí vem a nossa parte. A nossa parte é mostrar a verdade para estas pessoas. Amém? É isso. Creio que ficou claro para você esses detalhes finais que anunciam a volta de Jesus. Agora eu quero convidá-lo a sentar comigo aqui no meu sofá, para que a gente possa ter aquela conversa de coração para coração, olho no olho, tá bom? Vamos sentar. Vem para cá, vamos sentar. É como se eu estivesse sentado na sua casa, não é verdade? Olha, hoje ficou até interessante, porque o meu terno está de acordo com a cor do meu sofá. Mas ficou ótimo assim, né? E aí, você já sentou? Já está tranquilo na sua casa? Ok? Então, agora que você está sentado, aumenta um pouquinho o volume da televisão. Aumenta um pouquinho. Aumenta mais um pouco. Eu gostaria que você me ouvisse em alto e bom som. Aumentou? Agora eu quero que você chegue mais perto. Chegar mais perto significa colocar a cadeira mais perto da televisão, para que a gente possa conversar de maneira bem tranquila e à vontade. Meu irmão e minha irmã, você acredita na volta de Jesus? Diz para mim, fala para mim, você acredita na volta de Jesus? Sim ou não? Eu sei que você acredita. Eu também acredito. Agora vem outra pergunta. Você já entregou seu coração a Jesus? Você já foi batizado? Já nasceu de novo? Você já tomou uma atitude de mudar de vida? Porque você crê na volta de Jesus, certo? Você também crê na Bíblia, ok? Agora eu estou te perguntando, você já entregou a vida a Jesus? Você já foi batizado nas águas como Jesus foi batizado? Ainda não? Então é o seguinte, você é meu convidado para tomar essa decisão agora. Eu quero convidar você a tomar essa decisão de ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que você esteja preparado, ou para que você se prepare para a volta de Jesus, porque você crê que Ele vai voltar. Eu também creio. E nessa preparação para a volta de Jesus, envolve o batismo. O batismo não é o fim da caminhada, o batismo é o início da caminhada. Por isso que eu estou convidando você para ser batizado. Então, eu quero que você agora, depois que terminar o programa,
eu vou orar por você. E eu gostaria que você procurasse a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá até lá, diga assim, ó, eu assisti o Arena do Futuro, hoje foi sobre a volta de Jesus e eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero ser batizado, eu quero nascer de novo, eu quero que vocês me ajudem. E lá na igreja há uma classe bíblica para você conhecer mais a palavra de Deus. Você pode procurar o pastor da igreja, ou o ancião da igreja, ou qualquer pessoa que te receber, você pode procurar e pedir que você deseja estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido, muito bem recebida, e aí você vai ser devidamente instruída ou instruído para que você seja batizado e assim esteja na caminhada, se preparando para a volta de Jesus. O que você acha? Tá bom assim? Concorda comigo? Aceita esse convite? Aceita esse chamado? Se você aceita, levanta a mão. Levanta a sua mão dizendo, pastor, eu aceito. Eu quero nascer de novo, eu quero me preparar. Então levante a sua mão. Vamos, levanta a mão, meu amigo. Ei, vai levantar a mão ou não vai levantar a mão? Está pensando, né? Está indeciso, né? Levanta essa mão, rapaz. Levanta agora em nome de Jesus. Vamos, levanta a mão em nome de Jesus. Você está lutando aí, né? Está pensando em levantar a mão e tal. Levanta a mão agora em nome de Jesus. Levantou? Parabéns, parabéns. Vamos orar? Eu vou orar por você agora, por essa decisão que você acaba de tomar. Feche os seus olhos, mas fica com a mão levantada e vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque as profecias revelam a volta de Jesus. E sabemos que esse dia está muito perto. Senhor, nós queremos estar preparados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus e para viver com Ele para sempre. Por isso, essa pessoa levantou a mão. Por isso, essa família levantou a mão. Senhor Deus, segura agora nessa mão e fortaleça essa decisão para que essa pessoa permaneça firme na fé até a volta de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.